Olá, boa noite, doutores. Vamos dar continuidade aos vídeos e nesse momento eu estou prestes a iniciar a leitura do Código de Processo Civil, que tem uma incidência muito grande nos exames, principalmente em áreas jurídicas, né? Como vocês sabem. Então vamos lá, né? Vamos lá, doutores. Como de costume, farei uma breve introdução, né? E eu escolhi esse texto aqui, que foi publicado em 24 de maio de 2017. Eu acredito que por Luciano Rinaldi. Tá, como vocês podem ver, o texto está situado no site do conjur.com.br. E vamos lá, né? As normas fundamentais do novo Código de Processo Civil. Os dois primeiros capítulos da Lei 13.105 tratam das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais conforme se depreende da leitura dos artigos 1º ao 15º. Essa parte inicial do Código é de extrema importância para a sua adequada compreensão e aplicação, pois revela os vetores interpretativos que necessariamente devem pautar a leitura e o entendimento da nova lei. De modo categórico, o artigo 1º determina que o processo civil deve ser ordenado, disciplinado e interpretado em consonância com os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, apontando a tônica da lei, o que poderia ser considerado desnecessário diante da hierarquia das leis. Por óbvio, nenhuma lei está acima da Constituição. Ao abordar a questão, Cássio Scarpinella Bueno pontua que, de fato, a regra seria desnecessária em função da força normativa da Constituição, mas trata-se de qualquer sorte de iniciativa importante para fins didáticos, quiçá educacionais, e que, por isso mesmo, deve ser muito bem recebida pela comunidade do direito processual civil como um todo. Consequentemente, esse modelo constitucional do direito processual civil implica em uma necessária interpretação do Código à luz da Carta Magna, mesmo além das hipóteses previstas na parte inicial. Significa dizer que o Código de Processo Civil de 2015 não esgotou, em sua parte inicial, as garantias constitucionais a serem observadas no processo civil. O artigo 2º mantém um princípio dispositivo ao estabelecer que o processo começa por iniciativa da parte, desenvolvendo-se por impulso oficial, salvo exceções legais, dentre as quais podemos citar a atuação oficiosa do juiz na produção de provas, artigo 370, ou a prerrogativa de assegurar o cumprimento da ordem judicial mediante medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias. Artigo 139, inciso 4º. A solução consensual de conflitos por meio da arbitragem, conciliação ou mediação busca reduzir a litigiosidade e a morosidade da justiça, sem ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Determina o artigo 334 que, recebida a inicial em termos regulares e não sendo o caso de improcedência liminar, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação, citando-se o réu com 20 dias de antecedência. Diz o Código de Processo Civil de 2015 que essa audiência inicial não ocorrerá se ambas as partes, inclusive eventuais litisconsortes, manifestarem desinteresse na sua realização ou se a causa não admitir autocomposição. Artigo 334, parágrafo 4º, incisos 1 e 2. Não havendo solução consensual, o prazo para a defesa será computado a partir das hipóteses listadas no artigo 335. Todavia, cabe refletir se o juiz deteria a prerrogativa de fazer essa audiência em outro momento processual, determinando diretamente a citação para oferecimento de defesa. Sabe-se que o juiz deve dirigir o processo conforme as disposições do Código, incumbindo-lhe, dentre outras atribuições, velar pela sua razoável duração e promover a qualquer tempo a autocomposição. Artigo 139, inciso 2 e 4. Ademais disso,
Sendo hoje o processo cooperativo, artigo 6º, todos devem buscar construir a melhor solução da controvérsia, preferencialmente de forma consensual. Nada obstante, haverá circunstâncias que poderão levar o juiz, em prol da eficiência e celeridade, a determinar a citação do réu para a defesa e não para a audiência prevista no artigo 334, mesmo a despeito do que consta no seu parágrafo 4º. É que a busca pela razoável duração é uma tônica do novo processo civil, estreitamente alinhado à Constituição. Logo, não é razoável impor a realização de uma audiência de mediação. Por exemplo, quando o juiz identificar um possível intuito procrastinatório de uma das partes, sem real interesse na solução consensual, como pode acontecer com empresas altamente endividadas e alvo de centenas de ações. Saliente-se que o próprio artigo 3º, parágrafo 3º, enfatiza que a conciliação e a mediação deverão ser estimuladas não apenas pelos juízes, mas também por advogados, defensores e membros do Ministério Público, inclusive no campo extrajudicial. É dizer nessa linha de raciocínio que a audiência inicial de conciliação é mediação não pode ser considerada obrigatória, mesmo porque as próprias partes podem se valer da mediação extrajudicial, na forma da Lei 13.140, de 2015, caso tenham real interesse na solução consensual. É importante que os tribunais atentem para essas questões, prestigiando os juízes no que se refere à condução dos processos, lembrando que não há nulidade sem prejuízo. É elogiável o avanço da nova lei, ao consagrar o princípio da preponderância ou primazia da decisão de mérito, artigo 4º, pois inibe a extinção do processo por força de questão meramente formal, valorizando a efetividade. O próprio artigo 6º, em sua parte final, sinaliza que o ideal do processo é a solução de mérito justa e efetiva, e muito defendia o ministro Luiz Fux, que abre aspas, a nulidade processual que deve conduzir à nulificação do processo com a sua extinção sem resolução do mérito deve ser deveras significativa, de modo a sacrificar os fins da justiça do processo. É que o processo é instrumento de realização de justiça e não um fim em si mesmo. Por isso que não se justifica, em prol da questão meramente formal, sacrificar a questão de fundo e deixar ao desabrigo da coisa julgada o litígio, fator de abalo da paz e da ordem social. Fecha aspas. Todos os participantes do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva, artigo 5º, atuando com lealdade, coerência e responsabilidade, a despeito da existência de interesses antagônicos. Ganha ênfase no processo o princípio da vedação ao comportamento contraditório e a suprécio. Nesse contexto, propõe uma reflexão sobre a situação recorrente na vida forense, qual seja a manutenção da gratuidade de justiça em casos de litigância de má-fé. A conduta temerária contrária ao direito não pode ser contemplada por qualquer benesse, favor processual, sem prejuízo das sanções processuais ao improbus litigator. Deve o juiz considerar a boa-fé objetiva como verdadeiro pressuposto para fins de concessão e manutenção da assistência judiciária gratuita, sob pena de se premiar condutas ilegais. Do contrário, estar-se-ia estimulando lides aventureiras e irresponsáveis, a risco mínimo, eternizando litígios. Em relação ao princípio da igualdade, abre parênteses, artigo 7º, fecha parênteses, é fundamental que na paridade de armas seja a lei interpretada a partir do conceito aristotélico de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. Por exemplo, na inversão do ônus da prova. Abre parênteses, artigo 373, parágrafo 1º, fecha parênteses. Ou na gratuidade da justiça, artigo 98. Vale, nesse cenário, lembrar a lição de Fred Didier Jr.,
no sentido de que o princípio da igualdade no processo costuma revelar-se com mais clareza nos casos em que se criam regras para tratamento diferenciado. Por mais paradoxal que possa parecer, o tratamento distinto é, em alguns casos, a principal forma de igualar as partes. Essa constatação, por evidente, em nada afronta o princípio da imparcialidade do juiz. O artigo 8º deve ser analisado com cautela, evitando-se, numa leitura apressada, a equivocada conclusão no sentido de que o juiz poderia, e não pode, aplicar um princípio em detrimento de uma regra para resolver o litígio. Embora a lei não seja a única fonte do direito, o juiz deve ter compromisso estreito com a segurança jurídica, com a legalidade, sendo expressamente vedadas as decisões amparadas no livre convencimento imotivado, fruto de convicções pessoais, de individualismos. Não há mais espaço para o poder discricionário absoluto do juiz, porquanto o Código impõe que a jurisprudência seja estável, coerente e íntegra. Artigo 926. Lênio Streck adverte que, abre aspas, em caso de conflitos entre regras, o resultado de sua equalização será uma determinação definitiva da validade de uma sobre a outra, fecha aspas. E, abre aspas novamente, no caso dos princípios, a prevalência de um sobre o outro em um caso concreto não implica em seu afastamento definitivo para outros casos. Abre parênteses, seria possível dizer que, nesse caso, estamos para além da determinação de validade, investigando-se a legitimidade, fecha parênteses. Logo, o conflito entre regras se resolve pela invalidação de uma delas, adotando-se os tradicionais critérios hierárquico, cronológico ou da especialidade. E, no conflito entre princípios fundamentais, o juiz deve analisar as particularidades do caso concreto e optar, abre parênteses, motivadamente e sem afastar o outro princípio do sistema que poderá ser aplicado em outros casos, fecha parênteses, por aquele que der solução justa e efetiva à lide. O que se está a dizer e a referência ao polêmico artigo 489, parágrafo 2º, é inevitável, é que o intérprete deve compreender o artigo 8º como sendo, segundo Fred Dias Júnior, uma grande consolidação em um mesmo período de diversos enunciados normativos, construídos em momentos distintos da nossa história do direito brasileiro. Fecha aspas. A meu sentir, o referido dispositivo precisa ser entendido como uma orientação ao juiz quando houver conflito entre princípios fundamentais, devendo sempre zelar pela adequada aplicação das normas jurídicas. Por sua vez, o contraditório é traço marcante do CPC 2015, assegurando às partes o direito de influência nas decisões judiciais. O juiz deve garantir paridade de tratamento, isonomia, em relação aos direitos e faculdades processuais, zelando pelo efetivo contraditório, artigo 7º. Não deve proferir decisão contra uma parte sem antes ouvi-la, artigo 9º, e não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não tenha havido oportunidade de manifestação dos litigantes, artigo 10º. 10. Ao abordar o artigo 10 da lei, Luiz Rodrigues Vamber aduz que o contraditório, como garantia de informação plena diante da movimentação destinada à tomada de decisão pelo Estado, é altamente prestigiada pelo Código de Processo Civil de 2015. O artigo 10 contém vedação ao juiz para que decida, em qualquer grau de jurisdição, sem que as partes seja oportunizada a manifestação, mesmo que se trata de qualquer das matérias que o juiz esteja autorizado a decidir de ofício. A essa regra se junta outra, de capital relevância no Estado de Direito, que está presente no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal.
e que é detalhada minuciosamente no artigo 489 do novo Código de Processo Civil. Trata-se de regra que disciplina a forma pela qual será considerada efetivamente fundamentada a decisão judicial. Trata-se, em síntese, de regra que evita a arbitrariedade e prestigia a transparência das decisões do Estado juiz. Mesmo sendo inegável a necessidade de um contraditório efetivo e adequado, a realidade mostrará que, em razão do acentuado volume de processos e a diretriz constitucional que impõe o julgamento em tempo razoável, muitos juízes decidirão questões de ordem pública sem prévia oitiva das partes, como em ações indenizatórias por dano moral decorrente de relação de trabalho proposta na Justiça Comum. Mesmo após a decisão de declínio de competência para a Justiça do Trabalho por força da competência absoluta prevista no artigo 114 da Constituição Federal. A parte poderá, com base no artigo 10, apresentar elementos que eventualmente demonstrem o equívoco daquela decisão. Por exemplo, o documento atestando a inexistência da relação de trabalho, ensejando a reconsideração. O que não se deve pretender é a mera invalidação da decisão, alicerçada na violação à parte final do artigo 10, mas desprovida de qualquer elemento capaz de infirmar a decisão do juiz. É que, como se disse, a efetividade do processo é orientada pelo princípio da utilidade dos atos processuais, sendo forçoso concluir, nesse sentido, que o pedido de nulidade não deve atender medida inócua. O artigo 11 assegura a publicidade do processo e o dever de fundamentação, como exige a Constituição Federal em seu artigo 93, inciso 9. A propósito, o Código determina que a fundamentação seja adequada suficiente ao esclarecimento da controvérsia, observado o artigo 489, parágrafo 1º. Estabelece o artigo 12 a ordem cronológica de conclusão dos processos, que será preferencial, com exceções listadas no parágrafo único. Importa reconhecer, nesse sentido, que a lei respeitou a prerrogativa do juiz na gestão dos processos sob sua responsabilidade. O dispositivo tem inspiração nos princípios da igualdade e da razoável duração do processo e se refere às sentenças e acórdãos, e não às decisões interlocutórias. Embora o Código de Processo Civil 2015 seja disciplinado pela lei brasileira, o artigo 13 prevê a aplicação dos tratados, convenções e acordos internacionais firmados pelo Brasil, valendo realçar a prevalência da Constituição Federal em caso de eventual conflito com norma de tratado. Ronaldo Kremer cita o julgamento da ADI 1480 pela nossa Suprema Corte, quando se decidiu que os tratados internacionais, uma vez incorporados ao ordenamento brasileiro, se equiparam às leis ordinárias, não tendo nenhuma preponderância sobre estas. Considerando essa paridade hierárquica, dirime-se o conflito entre tratados internacionais e leis federais pelos critérios cronológico e da especialidade. A norma processual aplica-se imediatamente aos processos em curso, mas sem retroagir, artigo 14, adotando-se a teoria do isolamento dos atos processuais. Entende-se com isso que os atos processuais praticados antes de 18 de março de 2016 deverão ser respeitados, assim como seus efeitos. Não é demasiado lembrar, nesse particular, que, abre aspas, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, fecha aspas, como determina o inciso 36 da Constituição Federal. Por derradeiro, o artigo 15 estabelece, na ausência de normas, omissão legislativa, que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, que o CPC 15 de 2015 será aplicável supletiva e subsidiariamente. Foi isso. Gostei. Esclarecedor. Vamos lá, né? Vamos lá para o código.
Dando continuidade, vamos agora para a lei, né? Será visto do artigo 1º ao 15º. Vamos lá. Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Parte geral. Livro 1. Das normas processuais civis. Título único. Das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais. Capítulo 1. Das normas fundamentais do processo civil. Artigo 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Artigo 2º. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo exceções previstas em lei. Artigo 3º. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Parágrafo 1º. É permitida a arbitragem na forma da lei. Parágrafo 2º. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Parágrafo 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Artigo 4º. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Artigo 5º. Aquele que, de qualquer forma, participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Artigo 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Artigo 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Artigo 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica, no caso são as exceções que a gente viu lá no artigo, né, acadêmico. Vamos lá, né? Parágrafo único do artigo 9º. O disposto no caput não se aplica, inciso 1º, à tutela provisória de urgência, inciso 2º, às hipóteses de tutela de evidência prevista nos artigos 311, inciso 2 e 3, e inciso 3º, a decisão prevista no artigo 701. Artigo 10. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Artigo 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. Artigo 12. Os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Parágrafo 1º. A lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores. Parágrafo 2º. Estão excluídos da regra do caput, inciso 1º, as sentenças proferidas em audiência homologatória de acordo ou de improcedência liminar do pedido, inciso 2º, o julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos, inciso 3º, o julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de resolução de demandas repetitivas, inciso 4. As decisões proferidas com base nos artigos 485 e 932.
Inciso 5º. O julgamento de embargos de declaração. Inciso 6º. O julgamento de agravo interno. Inciso 7º. As preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Inciso 8º. Os processos criminais nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal. Inciso 9º. A causa que exija urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada. Parágrafo 3º. Após a elaboração de lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais. Parágrafo 4º. Após a inclusão do processo na lista de que trata o parágrafo 1º, o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar a reabertura da instrução ou a conversão do julgamento em diligência. Parágrafo 5º. Decidido o requerimento previsto no parágrafo 4º, o processo retornará à mesma posição em que anteriormente se encontrava na lista. Parágrafo 6º. Ocupará o primeiro lugar na lista prevista no parágrafo 1º ou, conforme o caso, no parágrafo 3º, o processo que, inciso 1º, tiver sua sentença ou acórdão anulado, salvo quando houver necessidade de realização de diligência ou de complementação da instrução. Inciso 2º. Se enquadrar na hipótese do artigo 1040, inciso 2º. Capítulo 2. Da aplicação das normas processuais. Artigo 13. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Artigo 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Artigo 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Livro 2. Da função jurisdicional. Título 1. Da jurisdição e da ação. Artigo 16. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições deste Código. Artigo 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Artigo 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsocial. Artigo 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração, inciso 1º, da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. Inciso 2º, da autenticidade ou da falsidade de documento. Artigo 20. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. Pois bem, né, pessoal? Inicialmente eu deveria ter feito a leitura do artigo 1º ao 15º. Contudo, eu me empolguei, né? Mas vamos lá, né? Espero que todos tenham gostado. Agradeço aí a quem se dispôs, né? Isso daí vai ajudar a você mesmo. Enfim. E é isso, pessoal. Até a próxima.